Hoje a gente fecha a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. A ordem foi definida por sorteio com representantes de cada candidato. Cada entrevista tem o mesmo tempo de duração, um total de 30 minutos. E dando continuidade a essa etapa, nós recebemos aqui o candidato Wilson Lima, do União Brasil. O candidato já está conosco aqui. Muito bom dia, obrigado pela sua presença com a gente aqui. Eu só queria fazer um registro antes do senhor começar, que nós temos feito essas entrevistas com a presença do André Alves, mas por um problema de saúde ele não pôde estar com a gente hoje. Agora sim, candidato, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Manuel, bom dia, Adriane Diniz. É sempre muito bom estar de volta a essa casa, conversar com vocês e conversar também com os telespectadores aqui da TV A Crítica. O nosso tempo começa a contar a partir de agora. E, candidato, eu queria que o senhor começasse, né? Diferente dos demais candidatos que vieram aqui, o senhor vem já como governador e pleiteando uma reeleição. Em que momento que houve a decisão de se recandidatar a essa reeleição? O que não deu para fazer, que o senhor gostaria dessa oportunidade de concluir nos próximos 4 anos? Nós tivemos um governo muito tumultuado. Em 2019, eu recebi um orçamento que não era meu, tive que trabalhar com um orçamento que foi aprovado no ano anterior. E aí, a cada 15, 30 dias, aparecia uma pegadinha que a gente tinha que desfazer e de armadilhas que foram deixadas. Para completar, nós tivemos pandemia, nós tivemos a maior enchente de todos os tempos, tivemos a maior crise política de todos os tempos, nenhum governador enfrentou o que nós enfrentamos, e o projeto que a gente construiu em 2018 foi um projeto a longo prazo. E nós estamos dando resposta para problemas que são antigos, como a questão da saúde, que nós estamos ampliando. É uma prioridade colocar as UTIs no interior, como nós estamos colocando. Começamos por Parintins, colocamos em Tefé, em Tabatinga, ampliar o nosso auxílio estadual permanente, continuar no nosso trabalho de ampliação da área da educação. Eu sou o governador que mais entregou escolas de tempo integral, ampliar e entregar definitivamente para a população do estado do Amazonas as matrizes econômicas, as novas alternativas, porque muito se falou ao longo dos anos em fazer isso, vários projetos foram apresentados e pouca coisa de efetivo aconteceu. No nosso governo, efetivamente, nós estamos fazendo essas entregas, como por exemplo, a questão do gás natural, que hoje é uma realidade. O senhor citou a pandemia que a gente enfrentou e os seus adversários, a grande maioria deles, no material de campanha, é a principal estratégia que eles têm justamente para combater a sua campanha ou fazer essa rivalização. Qual é a avaliação que o senhor faz do seu governo durante esse período da pandemia para o público, para os eleitores e até diante também disso que dizem os seus opositores? É importante a oportunidade que você me dá com essa pergunta, Emanuel, porque vocês vão ter a oportunidade de fazer a comparação entre o programa eleitoral que a gente está fazendo e que eles estão fazendo. Eles estão repetindo o que eles fizeram há 40 anos. Qual que é a estratégia deles? É desconstruir a imagem das pessoas. É isso que eles fazem, o que eles fizeram e o que eles vão continuar fazendo. Enquanto nós estamos respondendo a esses ataques com trabalho. O que a gente está apresentando no nosso programa é aquilo que a gente fez. Então seria importante que eles dissessem o que eles fizeram ao longo desses 40 anos. Nenhum governador pode dizer que faria melhor, nenhum candidato pode dizer que faria melhor na condição de governador, porque eles nunca passaram por isso. Agora, é importante perguntar onde é que eles estavam nos momentos mais difíceis da pandemia. Tinha gente que estava morando em Brasília, tinha gente que estava morando em um hotel em São Paulo, enquanto a gente estava aqui na linha de frente. Nós estávamos lutando contra um vírus que a gente não sabia que vírus que era esse. O mundo inteiro procurava respostas. Aqui a gente tinha montado um comitê com os maiores especialistas, com os mais renomados especialistas do Brasil e do mundo. Porque aqui nós tínhamos a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da OMS, tínhamos cientistas dos Estados Unidos, tínhamos representantes da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é uma referência na infectologia, tínhamos especialistas da Fiocruz, profissionais renomados aqui do estado do Amazonas, que entendem desse processo de doenças e de vírus, né, e de doenças contagiosas. Enfim, o governo do estado do Amazonas fez tudo o que era possível
para salvar vidas. E ninguém pode questionar isso. Ainda assim, muitas pessoas acabaram perdendo a vida. Você acredita que o impacto da pandemia, crise do oxigênio, investigação da Polícia Federal, isso lhe traz um impacto negativo? Existe algum tipo de rejeição quando está nas ruas, quando vai em busca do voto, das pessoas de tocar nesse assunto por conta do que aconteceu lá atrás? Nós passamos por momentos difíceis, por momentos muito complicados. E aí, Adriane Diniz, alguns fatores foram decisivos para que isso acontecesse. Primeiro, aqui no estado do Amazonas nós tivemos aquela variante P1, que era que tinha a capacidade de contaminar 10 vezes mais do que os outros vírus. Depois, a dificuldade de logística, né, que nós temos aqui para que os insumos pudessem chegar. O acesso ao estado do Amazonas, ou é feito de avião ou é feito de barco. De avião é muito caro e de barco demora muito. Pela estrada a gente já sabe qual que é a nossa realidade. E depois eu encontrei um sistema sucateado, resultado de um atraso de 40 anos que a gente começou a corrigir há 3 anos e meio. Veja você, sabe quantas usinas de oxigênio tinha no estado do Amazonas na rede pública? Nenhuma usina de oxigênio. Hoje são 45, só no interior são 30. Hoje tem 30 municípios no estado do Amazonas que têm autonomia para a produção de oxigênio. Sabe quantas UTIs tinha no interior? Nenhuma UTI. Hoje são 31 UTI. O Hospital Delfim Aziz, que foi referência no atendimento à Covid, funcionava com 130 leitos, sendo 10 leitos de UTI. Hoje são 383 leitos, sendo 180 leitos de UTI. E é impressionante o que a gente viu na UTI durante a pandemia, de gente hospitalizada na rede particular que ligava para a nossa equipe dizendo assim, pelo amor de Deus, eu quero ir para o Hospital Delfim Aziz. E o Hospital Delfim Aziz, ele não deixa nada a desejar a um Albert Einstein, a um Sírio-Libanês de São Paulo. Governador, não é exagero o que o senhor está falando, eu convido qualquer um a visitar o Hospital Delfim Aziz e comprovar o que eu estou falando aqui. Hoje, no Hospital Delfim Aziz, são realizadas 50 cirurgias por dia. Eu tenho 100% de satisfação no Hospital Delfim Aziz, eu não tenho uma reclamação sequer. E é esse modelo que a gente está trabalhando para levar para as outras unidades. Então, a gente conseguiu avançar muito nessa questão da área de saúde. Quando eu entrei em 2019, vocês são testemunhas disso, só tinha 12% do que deveria ter de medicamento na central de medicamento. Hoje, nós temos um abastecimento de acima de 80%. Vocês acompanharam bem, e os telespectadores acompanharam, a crise de desabastecimento de medicamento no Brasil, né, com falta de dipirona e de outros insumos que são importantes para quem está em UTI. O estado do Amazonas não sofreu esse problema, porque a gente se planejou para isso. O senhor já pontuou alguns desses avanços que o senhor identifica no seu governo na área da saúde, e que outras frentes o senhor poderia também apontar como sendo o trabalho desses 3 anos e meio na área da saúde? Não, no geral, o que o senhor poderia assim enfatizar? A gente avançou muito na questão da segurança pública. O último dado que foi apresentado agora pelo monitor da violência indica que nesse primeiro semestre nós reduzimos em 4% o número de homicídios, diminuímos a questão dos roubos a carros, diminuímos muito furtos a residências. Só nesse primeiro semestre, até o mês de junho, nós já recuperamos aproximadamente 1.000 veículos roubados ou furtados. Resultado da tecnologia que a gente está implantando. O combate do tráfico de drogas aumentou muito, porque nós colocamos ali no Médio Solimões a nossa base Arpão e entregamos pela primeira vez lanchas blindadas e armamento pesado para a nossa polícia militar. Antes o policial combatia o traficante que descia ali no Rio Solimões com fuzil, o policial estava num bote de alumínio e com a pistola. Hoje ele está com lancha blindada e com metralhadora Negev. Então não tem uma embarcação sequer que não seja abordada. Resultado disso é a apreensão recorde. Desde o início do governo até agora, já foram apreendidas aproximadamente 60 toneladas de drogas. Nunca aconteceu isso no estado do Amazonas. Eu me lembro que muitas vezes a gente noticiou aqui na TV A Crítica, fuga no sistema prisional aqui de Manaus. Quantos presos fugiram desde que eu assumi o governo? Nenhum. Não houve uma fuga sequer. Então a gente tem trabalhado de forma muito incisiva. Também na geração de emprego e renda, na oportunidade que a gente tem dado às pessoas. Em 2016 nós tivemos uma crise econômica muito aguda no país. E
E aí a gente teve a Zona Franca de Manaus, que foi afetada, diminuiu muito a quantidade de emprego, chegou a 80 mil empregos, e desde lá que a gente não batia a casa dos 100 mil empregos diretos. O último dado apresentado pela SUFRAMA indica que tem 105 mil pessoas com carteira assinada na Zona Franca de Manaus. Sobre a Zona Franca de Manaus, esse é um grande desafio e ao longo dos anos tem sido e deve continuar sendo. Como que tu tem lidado com essas ameaças à Zona Franca de Manaus? A gente tem a garantia da continuidade dela constitucional, porém, ao longo dos anos, a Zona Franca é garfada, né? Tira um incentivo daqui, tira um incentivo dali, e isso pode ter uma consequência a longo prazo grande. Que alternativa para se conciliar com um modelo de economia a nível Brasil que parece não se importar muito com o que a gente desenvolve aqui? Aqui a gente tem que enfrentar a indiferença do Sul e do Sudeste, de gente que não entende a importância da Zona Franca de Manaus, o quanto ela é importante do ponto de vista de desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, de desenvolvimento social. Porque uma família que está empregada no distrito, uma pessoa que está empregada no distrito, essa pessoa tem o seu plano de saúde, tem condições de colocar o seu filho numa escola particular, e isso desafoga a pressão sobre o Estado. Esses ataques à Zona Franca de Manaus não têm sido de hoje, eles vêm ao longo de décadas. O que eu fiz quando eu assumi o governo? Eu montei um comitê na minha Secretaria de Fazenda, juntamente com o meu pessoal, técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que ficasse permanentemente atento a todas as decisões que fossem tomadas e que atingisse de alguma forma a Zona Franca de Manaus. Eu tenho tentado um diálogo com o governo federal e não tem como o Estado do Amazonas não ter esse diálogo com o Brasília. Ele é fundamental, sobretudo pela nossa posição estratégica, mas também pelo fato da gente estar longe dos grandes centros, então é importante que haja esse diálogo. E no momento que se esgotam essas possibilidades, a gente tem recorrido à justiça para garantir a competitividade das empresas, mas, sobretudo, garantir os empregos que são gerados aqui. E nesses pleitos, a gente tem tido sucesso. E recorrer à justiça, isso causa algum tipo de indisposição a nível de relação federal? Ou como que tem conseguido se manter em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, e que também tem uma relação com a sua campanha, e, ao mesmo tempo, com recorrer à justiça contra as medidas econômicas que podem prejudicar? Adriano Diniz, eu fui eleito pelo povo do Amazonas e eu vou defender os interesses do povo do Amazonas. Aí não existe bandeira partidária, aí não existe questão política. Garantir o emprego dessas famílias está acima de qualquer situação. É claro que a gente vai, através do diálogo, minimizar esses impactos, mas no momento que precisar ir à justiça para defender o nosso interesse, não tem a menor dúvida de que é isso que eu vou fazer. Governador, ainda sobre a Zona Franca, o Amazonas é colocado pelo país, no discurso de muitos que, com a bandeira do IPI, por exemplo, colocam o Estado como se fosse o responsável pelo imposto não baixar para todo mundo. Então a gente aparece como um vilão. Como cobrar do restante do país a umidade que vai daqui para o resto do país, a floresta preservada? No seu plano de governo, o senhor fala de uma contrapartida para as famílias que moram em áreas de preservação ambiental, mas tem uma conta que o resto do Brasil se beneficia, inclusive nos acordos comerciais internacionais relativos à manutenção dessa floresta. Recentemente eu vi no Noticiário Nacional, por exemplo, que a perda de 80% da superfície de água do Pantanal é culpa também da umidade da Amazônia que não foi para lá. Como é que o seu governo pretende apresentar essa conta também para o resto do país, para a gente não ficar como vilão o tempo todo? Os vilões do IPE não baixou o preço do custo da bicicleta porque o Amazonas é que produz. O que acontece, Emanuel? Nós temos aqui a maior extensão de floresta contínua do planeta. A segunda maior é um país chamado Congo. De toda essa extensão de floresta que nós temos aqui, de um território de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, 97%, anotem aí, 97% estão preservados, do jeito que a natureza nos entregou. 97% estão preservados. Infelizmente, a grande mídia, a mídia internacional, só coloca manchetes colocando e atribuindo a culpa a nós que moramos aqui. Ninguém nesse planeta, ninguém nesse mundo preserva melhor a Amazônia do que nós. Ninguém preserva melhor do que um caboclo que está lá no manejo do pirarucu, que está numa reserva de desenvolvimento sustentável, preservando ali o quelônio. Eu tenho recebido muitos convites para ir a fóruns nacionais e internacionais para falar sobre isso. E o que eu tenho falado, Emanuel, e esse é meu discurso, e disso eu não arredo o pé, primeiro, para falar sobre preservação
da Amazônia, primeiro tem que preservar o cidadão que está aqui. Tem que preservar o ser humano que está aqui. Se não preservar o ser humano que está aqui, esqueçam qualquer discurso sobre preservação. Porque, acima de qualquer atitude para manter uma árvore em pé, você precisa garantir o sustento da família daquele cara que está lá no interior. Se você não fizer isso, esqueça. Como é que a gente faz isso, governador? Gerando emprego e gerando renda. Tem muita gente que diz assim, o mundo todo tem interesse em preservar a Amazônia. Isso é mentira. Isso é só conversa fiada. Porque os caras querem construir uma narrativa, e aí é muito bacana para quem está lá em São Paulo, Rio de Janeiro, quem está em Londres, Nova York, um artista, um famoso, fazer uma publicação dizendo assim, eu defendo a Amazônia e tal. Quanto que esse cara investiu aqui? Quer preservar a Amazônia? Dá condições da gente gerar emprego e renda. Embarca num projeto que a gente tem aqui, o Guardiões da Floresta, que você falou aí, que é o maior programa de pagamento por serviços ambientais do planeta, em que a gente paga uma bolsa para essas famílias que trabalham no manejo da madeira de forma sustentável, do pirarucu, dos quelônios. Está sendo pago. Está sendo pago. Esse é o maior programa de serviços ambientais do planeta. E ele é pago pelo nosso governo. É o Guardiões da Floresta. E isso incentiva essas pessoas que moram nessas reservas de desenvolvimento sustentável a desenvolverem essas atividades que preservam o meio ambiente. Aqui, por exemplo, na reserva do São Sebastião do Atumã, na RDS do Atumã. Lá nós temos o turismo de base comunitária. A própria comunidade já construiu hoje 10 pousadas e todos os anos elas lotam. Durante 4 meses essa comunidade vive do turismo, vive da pesca esportiva. Então são caminhos que a gente está trilhando para que haja esse desenvolvimento sustentável. Agora, para o sul do Amazonas é uma outra história, é uma outra conversa, Emanuel, e eu vou brigar muito por isso no meu próximo mandato. Nós temos a questão da reserva legal, em que cada propriedade no estado do Amazonas só pode utilizar 20% e 80% tem que ser preservado. Para o sul do Amazonas eu defendo que seja 50-50, porque nós temos uma vocação para plantação de grãos, para plantação de soja, arroz e milho, atividade pecuária. Nós temos muitos campos naturais. Então, a gente vai trabalhar muito na questão do zoneamento econômico e ecológico. Lá existe, na geografia, a possibilidade desse avanço até 50% de utilização das propriedades? Claro, é possível. Nós temos muitos campos naturais, isso sem devastar a floresta, mas é preciso que a gente tenha a oportunidade de produzir. A gente não pode ser penalizado porque está acontecendo o derretimento das geleiras, porque tem aquecimento em outras partes do mundo. A gente não pode pagar essa conta porque não fomos nós que fizemos isso. O que fez a Europa, o que fez os Estados Unidos? Eles abriram mão das florestas deles em prol do desenvolvimento. Quer dizer que eu não mereço aqui, por exemplo, ter internet de qualidade no interior, quer dizer que eu não mereço ter uma BR-319 pavimentada por conta dessa conta que a gente tem que pagar? Isso não existe. Governador, eu queria falar sobre a composição política. Nas últimas semanas, últimos meses, a composição de definição do seu vice movimentou bastante os bastidores da política e foi uma definição por indicação do prefeito Davi Almeida, que faz parte dessa aliança política, inclusive tem ido para a rua fazendo campanha, estando ao seu lado em diversos eventos. De que forma Davi Almeida pesa na sua campanha, o que significa essa relação, levando em consideração que Manaus é uma capital-estado que concentra não só metade dos eleitores, como também mais da metade da população? Em 2018, Adriana Diniz, a gente deu um passo muito importante para virar a página política do estado do Amazonas. Em 2020, com a eleição do Davi, isso se tornou muito consolidado. A gente está construindo um novo momento para o estado do Amazonas. E agora, no ano de 2022, a gente tem uma oportunidade importante de definitivamente fechar a cortina do passado e iniciar um novo momento no estado do Amazonas. Quantas vezes a gente não presenciou aqui briga de governador com prefeito? E eu lembro de um episódio que é muito simbólico, em que o governador comprou todo o asfalto que tinha no mercado para o prefeito não pavimentar a cidade de Manaus. Isso por conta de questões políticas. Mas, no final das contas, quem acaba sendo prejudicado é o cidadão que mora aqui na cidade de Manaus. E essa composição que eu faço com o prefeito Davi Almeida é, sobretudo, para a gente caminhar em políticas que são importantes para o povo da cidade, como o nosso Asfalta Manaus, para pavimentar 10 mil ruas da cidade de Manaus, para tirar do papel um sonho que era antigo e hoje é realidade, que é o passe livre estudantil. Hoje, nenhum aluno da capital, da prefeitura e do estado pagam
passagem de ônibus para ir e para voltar para a escola. Então é isso que justifica essa nossa união. Só além da relação local, a nível federal, como que está a relação política para essa campanha? O seu partido, União Brasil, era o maior partido, então, consequentemente, tem maior tempo de televisão, maior investimento público na campanha. E tem uma candidata. Ao mesmo tempo, tem o presidente Jair Bolsonaro, que também tem uma relação próxima. O próprio Coronel Menezes, que é o candidato dele, também muito próximo dentro dessa chapa, é o seu candidato ao Senado. Como que está a relação a nível federal? Quem é o seu candidato desse pleito? O meu alinhamento é com o presidente Jair Bolsonaro e desde sempre foi assim, é dessa forma que a gente marcha nessa campanha. Eu tive uma conversa muito franca com o Partido União Brasil quando da minha filiação e deixei muito claro que, independente de qualquer situação, do partido lançar ou não um candidato à presidência da República, eu seguiria com o presidente Bolsonaro. Tive uma conversa, inclusive, com a Soraya, tive uma conversa com o presidente Bivar, e eles entendem isso, respeito o posicionamento do partido, mas o meu posicionamento aqui no estado do Amazonas é de apoio ao presidente. A gente tem aqui um questionamento de uma telespectadora, a Arlene, que enviou mensagem perguntando sobre o Prosamin. Ela questiona se o projeto da comunidade da Sharp de fato vai sair do papel, é o que a Arlene está perguntando para o senhor, governo. Ontem, inclusive, Emanuel, eu estive em Brasília para acompanhar a tramitação da aprovação dessa operação de crédito e ontem foi aprovado a nossa operação de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. E a gente está agora nos trâmites finais para assinar o contrato. E vai sair o Prosamin da comunidade da Sharp. Agora, em novembro, a gente já começa o processo de demolição, já começamos a tirar algumas famílias de lá e dando soluções de moradias, como bônus moradia, indenização, e vai ser a recuperação do Igarapé, Emanuel, do 40, da comunidade da Sharp até o bairro da Cachoeirinha, na Zona Sul. A gente já tem 32 unidades habitacionais que estão sendo construídas ali atrás daquele centro comercial, que eu vou entregar agora em dezembro. Tem a ordem de serviço que a gente já vai dar agora esse mês de setembro para a construção de outros 72 apartamentos ali no bairro da Cachoeirinha. E o Prosamin da comunidade da Sharp é o Prosamin Mais. E ele é mais porque ele já traz um conceito de sustentabilidade. Os apartamentos têm um sistema de reaproveitamento de água da chuva, contempla também placas de iluminação solar nas áreas comuns, nas praças, e tem uma coisa que esqueceram quando construíram os conjuntos habitacionais. É ter equipamentos sociais, espaço para comércio, para supermercado, para feira, e tudo isso contempla nesse nosso novo Prosamin. Eu queria ter registrado justamente essa participação do nosso telespectador, mas eu queria voltar no assunto lá da composição política. O senhor conseguiu, e em termos políticos demonstrou muita habilidade em trazer a maioria dos prefeitos para o seu grupo de apoio. Em Brasília, qual é a sua expectativa que a gente acompanhou? Tivemos aí uma CPI da Covid, que teve como alvo também a sua administração diretamente. E aí a pergunta é dupla. Primeiro, saber como é que esse apoio político em Brasília, como é que isso foi para o seu governo, se houve ou se não houve, se foi oposição, e como o senhor espera que essa campanha, que o resultado dessa campanha traga como benefícios a estrutura política para um possível segundo mandato seu? Emanuel, quando eu entrei no governo, eu entrei sem nenhum padrinho político. Hoje não tem ninguém da velha política que pode dizer assim, eu sou padrinho político do governador Wilson Lima. Eu alcei a condição de governador resultado da vontade popular, de um projeto do povo do Amazonas que decidiu, disse, olha, eu não quero mais o pessoal da velha política, vou apostar aqui na mudança. Tive dificuldades, naturalmente, em montar esse grupo político, mas a gente conseguiu, ao longo desses 3 anos, ter um bom diálogo com a Assembleia Legislativa, com a Câmara e também com o Senado. E hoje a gente tem uma boa relação também em Brasília, com essas conversas que a gente tem tido com os ministros. Ontem, por exemplo, eu estava com o ministro da Infraestrutura, tenho boa relação com os senadores aqui de Roraima, tenho boa relação com alguns senadores do Rio de Janeiro, de São Paulo, com deputados federais, e tudo isso tem sido importante para que a gente viabilize
alguns pleitos para o estado do Amazonas. Então, hoje, a gente tem um trânsito muito bom, resultado dessa construção. A gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, daqui a pouco vai para os minutos de considerações finais. Queria que você fizesse uma análise do que poderia ter sido diferente nesses últimos anos, levando em consideração que foi seu primeiro cargo eletivo, já foi de governador, e do que foi aprendido na marra, já no dia a dia, de relação com o parlamento, da própria administração do Estado, de folha do Estado, o que poderia ter sido diferente que já serviu de experiência para uma próxima gestão, por exemplo? A gente aprende muito nesse processo, Adriano Diniz. Primeiro, a gente aprende em quem confiar. A gente aprende que não se resolve só com boa vontade. A gente aprende que há muitas armadilhas no meio do caminho. Eu imaginava que, por exemplo, nos momentos mais difíceis da pandemia, a velha política, os caciques da política iriam se unir para que a gente pudesse atender o povo do Amazonas. Pelo contrário, aproveitaram a pandemia, aproveitaram o sofrimento das pessoas para fazer política. E essa é uma face muito cruel da política. E eu trabalho todos os dias para combater isso. Enquanto a gente estava preocupado em salvar vidas, eles estavam preocupados em espalhar fake news, em publicar notícias falsas e causar pânico. Muita coisa eu aprendi na marra, amadureci. Nem um governador passou pelo que eu passei. Nenhum governador passou por pandemia como a gente passou, a maior enchente, a maior crise política de todos os tempos. Foi uma crise política sem precedente nesse Estado. E tudo isso fez com que eu criasse casca, fez com que eu amadurecesse, e hoje estou preparado para um segundo mandato, não tenho a menor dúvida disso. A gente está chegando ali, mas a gente ainda não falou ainda sobre segurança pública, sobre desenvolvimento, as matrizes de desenvolvimento. O senhor até chegou a citar de maneira bem breve no início da sua fala com a gente. Aí, antes dos seus últimos 3 minutos, se o senhor pudesse falar alguma coisa sobre as propostas em relação ao que é vocação do Amazonas e que está viabilizado, que já para entrar em prática, aí o senhor já emenda já com as suas considerações finais, já conversa com o telespectador. Bom, sobre a questão das matrizes econômicas, primeiro, a gente não abre mão da Zona Franca de Manaus, que é o motor da economia desse estado, mas nós estamos trabalhando em 4 frentes que são importantes como alternativa econômica. Primeira, o gás natural, e eu não estou falando aqui de discurso, eu não estou vendendo sonho nem ilusão, porque hoje o gás natural é uma realidade. Quando eu assumi o governo, em 23 dias eu garanti a licença de instalação da empresa que havia ganhado aquele lote para exploração do gás natural lá no Campo de Azulão. Só aí foram gerados 8.000 empregos diretos e indiretos. E aí a empresa, numa campanha exploratória, descobriu que ali tem 3 vezes mais a capacidade que ela imaginaria que tivesse de gás. Por conta disso, ela já vai construir agora 3 térmicas. Uma já foi garantida no leilão do ano passado e as outras 2 estão no leilão até o final desse ano. Só aí será um investimento de 5 bilhões de reais. Hoje são 80 carretas indo e voltando na M010 e na 174 para abastecer a térmica de Boa Vista. Por que isso é importante, governador? Porque gera ICMS para o Estado, gera ISS para as prefeituras. Se você for hoje em Silves, não tem hotel para você ficar porque estão todos arrendados, restaurantes também estão todos arrendados. A produção do setor primário toda é absorvida pela empresa que está ali. Então, o gás hoje é uma realidade. Mas, governador, o gás já tinha sido descoberto. Mas aí monopolizaram, deram só para uma pessoa e eu quebrei o monopólio do gás. Hoje, qualquer empresa que tem interesse em investir em gás pode vir ao estado do Amazonas. A segunda matriz econômica, potássio, que a gente trabalha para que no ano de 2023 possa ser viabilizado lá no município de Altazes. Terceira matriz econômica, bioeconomia. E a quarta é o turismo. Então, essas são 4 matrizes econômicas e eu não vejo outro caminho para que a gente possa fazer frente e também complementar as atividades que são desenvolvidas pela Zona Franca de Manaus. O senhor ainda tem 1 minuto e meio, governador. Vamos partir agora para as considerações finais. Meus amigos, ninguém escolhe onde nascer, mas escolhe onde viver. E eu escolhi o estado do Amazonas como minha terra para viver. E todo mundo sabe que o estado do Amazonas me deu a minha esposa, me deu a minha filha mais nova, Maria Antonella, me deu muitas oportunidades
E eu estou trabalhando para retribuir tudo isso que o Estado do Amazonas fez por mim. Apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou, nunca se fez tanta entrega como nós fizemos nesse governo. No ano passado, pagamos o maior abono Fundeb de todos os tempos, não só para os professores, mas também para todos os profissionais da área da educação. Avançamos muito na questão da saúde. Hoje o Delfim Aziz funciona 100%. Colocamos UTI no interior e o próximo município a receber será o Maitá. Na parceria que fizemos com a Prefeitura, estamos asfaltando mais de 10 mil ruas na cidade de Manaus. E agora a gente vai implementar para o próximo mandato o nosso Asfalto Amazonas. Tiramos do papel um sonho antigo, que é o passe livre estudantil, onde nenhum aluno paga para ir e para voltar da escola. Nenhum aluno da rede municipal e da rede estadual. Meus amigos, para o trabalho continuar, no dia 2 de outubro, é 44. E muito obrigado à TV A Crítica pela oportunidade. A gente que agradece, muito obrigada por ter vindo, participado. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.